Sejam bem-vindos ao NovoCast. Eu sou o Júnior Mafra. Eu sou Sabrina Baes. Eu sou Werner Bezerra. E nós estamos aqui para contar histórias de superação, histórias de pessoas comuns, como eu e você, que estão vencendo na vida. E o nosso objetivo aqui é mostrar que qualquer pessoa pode sim ter resultados incríveis na vida. Basta que mude alguns hábitos, algumas atitudes e mude a sua rotina. Nisso, você pode mudar não só a sua vida, como a vida de várias pessoas. Uma particularidade do nosso NovoCast é trazer pessoas que têm conexão com o nosso estado, com a nossa cidade, principalmente com o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Sim. E só para explicar essa brincadeira que a gente acabou de fazer aqui, há 44 anos, em 1977, o estado de Mato Grosso do Sul se separou de Mato Grosso. A gente ama Mato Grosso, a gente ama, inclusive nosso convidado também ama. Mas Mato Grosso do Sul é um lugar diferente de Mato Grosso, com suas particularidades, sua cultura, e é isso que a gente vai trazer aqui, contar histórias de pessoas que têm uma identificação com o estado para você se inspirar. E essas histórias inspiradoras servem para a gente perceber que muitas vezes a gente aqui em Campo Grande, longe dos grandes centros, a gente pode começar sim uma nova história. E o nosso convidado de hoje, eu vou pegar aqui para ler o currículo dele, que é um pouquinho grande. É um prazer receber aqui com a gente hoje o Leandro Matos. E o Leandro, ele é cofundador, neurocientista na Cogniscience, professor em diversas universidades como a Singularity Brasil, lutador de jiu-jitsu, nômade digital e conhecido também como Professor Xavier. É um prazer receber você, Leandro, aqui na nossa cidade novamente. Talvez seja a primeira vez que você voltou sendo um neurocientista. Então a gente vai começar o programa querendo saber de você. Qual que é essa conexão que você tem aqui com Mato Grosso do Sul, com Campo Grande? Conta pra gente um pouquinho. Sabrina, obrigado pelo convite. Antes de mais nada, né, pessoal? Tô super feliz de estar aqui de volta em Campo Grande. Adoro a cidade, adoro o estado, já estava com saudades. E, bom, eu tenho família em Campo Grande, né? A história de Campo Grande com a minha família já é antiga. A minha família, por parte de mãe, trabalhava na estrada férrea. Então, por isso que eu nasci em Bauru, mas eu tenho família em Araçatuba e também Campo Grande, que é a mesma estrada de ferro, né? Então, meu avô trabalhava nessa estrada de ferro. E depois de muitos anos, eu trabalhei numa empresa chamada Duratex. Trabalhava com piso laminado e MDF, área comercial. Eu respondia pelas vendas do estado do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, Rondônia e Acre. E eu morava em Cuiabá, eu passava 2 semanas por mês em Cuiabá, 1 semana por mês em Campo Grande, e essa última semana ou ficava em Rondônia ou ficava no Acre. Então estava com saudade já de vocês, tenho várias lembranças legais daqui. Se eu pudesse, eu moraria aqui, inclusive naquela época eu estava trabalhando, né, para tentar morar em Campo Grande. E aí a vida acabou tomando outros rumos, né, por conta do trabalho. Acabei voltando para São Paulo, de onde eu nasci. Você sabe que uma coincidência, minha avó também é de Bauru. E ela veio para morar, eu sou de Aquidauana, né? E ela veio para Aquidauana, ela era enfermeira na época, ser parteira. E foi a estrada de ferro que fez essa conexão. Então, acho que realmente para o nosso estado, a rodovia, ferrovia fez muita história na vida das pessoas, né? Legal. E vamos nas lembranças, então. Já falou das lembranças. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho um filho de 5 anos, Samuel, e ele... Toda hora ele quer ser alguma coisa. Primeiro ele quer ser astronauta, depois ele quer ser jogador de futebol. E é a primeira vez que eu tô conversando com um neurocientista. Falei só aqui nos bastidores. A sua infância, cara, eu quero ir um pouquinho fazer essa reminiscência. A criança pensa, eu quero ser neurocientista, pai. Passou pela sua cabeça? Não passou pela minha cabeça. Na época, cara, eu sempre gostei de montar coisas. Então eu gostava de montar. Eu não sabia, na época do colegial, eu estava muito confuso ainda. Que eu ia prestar no vestibular, né? E aí eu prestei administração. Eu queria, na verdade, engenharia. A minha intenção era engenharia, mas na época era um curso muito caro, era um curso inacessível para mim. Então eu fui para administração, que tinha parte da engenharia, da questão da produção, mas para minha sorte tinha aquela pegada de humanas, RH, gestão de pessoas, e foi isso que acabou me encaminhando. Então, na verdade, quando eu era criança, eu queria montar coisas. Eu não sabia que profissão seria essa. Eu adorava a profissão de bombeiro. Eu achava muito legal aquilo, cara. Mas eu queria montar coisas. Mas acabou a vida dando várias curvas, né, cara? Hoje eu faço um trabalho muito parecido com engenharia, né? Mas tem muito a ver com pessoas ainda. Me encontrei faz pouco tempo.
né? Acho que é isso que nós vamos conversar também. Mas eu não tinha uma ideia clara do que eu queria saber. Eu gostava muito daquela imagem do bombeiro, sabe? De salvar, de ajudar. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Uma vez teve um salvamento próximo de casa, com uma queda de árvore. Eu tinha 5 anos. Eu achei aquilo muito legal, sabe? O pessoal cortar as árvores e tirar as pessoas. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Se eu pudesse escolher na época de criança, eu seria bombeiro. Mas eu gostava de montar coisas. Então, de certa forma, você hoje faz o que realmente gostaria de ter feito quando era criança, ajudar pessoas. Júnior, é isso mesmo, cara. Foi meio que sem querer. Quer dizer, eu queria, mas não tinha como chegar a fazer isso. Então a vida foi me encaminhando e hoje, com 44 anos de fato, eu faço o que eu pensava lá atrás, que era um trabalho de ajudar, de apoiar as pessoas. Mas isso também foi não vou chamar de acidente de percurso porque foi algo feliz. Mas foi uma guinada que eu tive há alguns anos na vida. Eu trabalhei muitos anos no varejo. E como foi esse processo? Você falou para mim que veio de uma empresa, onde você trabalha em vários estados do país. E depois desse processo, quais outros processos você passou até chegar a se tornar um neurocientista? Legal. Bom, essa empresa eu trabalhei 11 anos, na Duratex. Antes disso, eu fui mototaxista. Eu comecei bem de baixo mesmo, do menos 10, não foi do zero, não. Era do menos 10. Eu venho de escola pública, né? Então, isso eu acho legal, porque assim, isso vai te fortalecendo. Eu acho que você saber de onde você veio, você encontrar dificuldades no caminho, isso vai te fortalecendo. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens do brasileiro. Quando a gente está lá fora, o pessoal às vezes não tem tanta resistência como nós temos aqui. O brasileiro é conhecido como criativo, só que além de criativo, cara, ele é resiliente. O brasileiro é forte na disputa, ele é forte para resistir a obstáculos. Então a gente vem muito disso, dessa nossa dificuldade. Quando eu trabalhava nessa empresa, eu consegui entrar como estagiário na Duratex, com 19 anos. Antes eu fui caixa das lojas americanas, né? Aí deixei, porque eu passei na faculdade, não bati o horário, fui para o mototáxi e acabei passando como estagiário na Duratex. Duratex foi uma escola para mim. Foi uma escola. Se bem que no início o salário não era lá essas coisas, né? Como estagiário, então eu continuava no mototáxi aos finais de semana. Então, de segunda a sexta na Duratex, horário comercial, estudava à noite, né? Das 7 às 10h30 e final de semana no mototáxi. Mas a Duratex foi uma escola, por quê, cara? Ali só tinha um jeito de fazer, que era o jeito certo, multinacional, né? Então, para um jovem de 19 anos, trabalhar numa multinacional, isso foi muito bacana. E eu sempre tive consciência de onde eu vim. Que era de baixo, que para sair daquela dificuldade teria que fazer algo diferente, algo que as pessoas não queriam fazer ou não estariam dispostas a fazer. Isso para mim sempre foi muito claro, né? Meus pais são auxiliares de enfermagem. Meu pai foi fazer faculdade com 40 anos. O sonho dele era ser enfermeiro, ele entrou com 40 anos na faculdade, aí conseguiu se formar. Então a gente vem de uma história assim, de dificuldade que acaba engrandecendo a gente. E a Duratex chegou para fortalecer isso. Multinacional, né? Cobra muito. Eu achei isso muito legal. E desde esse início também comecei a viajar. Eu trabalhava na assistência técnica. Então dava um problema, a assistência local resolvia. Quando não resolvia, chamava a assistência técnica da fábrica. E nós éramos essa assistência técnica que estava começando, era um produto novo. Tinha acabado de ser lançado. Foi lançado em 98, eu entrei em 99. Então nós praticamente criamos a assistência técnica. Não tinha software, não tinha um programa para gestão dos processos de reclamação e garantia. Então nós criamos tudo no Excel. Inclusive isso foi o meu primeiro grande desafio, né, nessa empresa. Eu e uma outra pessoa, que era um rapaz extremamente inteligente, chamado Marcelo Yudi. Hoje ele trabalha nos Estados Unidos, diretor de marketing. Mas eu e ele criamos a plataforma de gestão dessas reclamações no Excel. Você começou a mexer com TI, então, nessa época? TI, mas era assistência técnica. E nessa época eu já tinha viagens para entrar em contato e atender localmente aqueles casos mais complicados. Então, nessa conjuntura, né, de viagens, de exigência de uma multinacional, uma área, mesmo a empresa sendo líder de mercado, era uma área nova, era um produto novo. Então, que dava abertura para a gente criar. Era um desafio. Era um desafio. Então, eu adorei esse desafio. Aí, em 2002, eu entrei em 99. Em 2002, eu trabalhava com assistência técnica, mas eu queria trabalhar com treinamento. Sim. Meu tio da aula foi professor de cursinho muitos anos, e eu via ele fazendo aquilo, achava muito legal. E um dia, no aniversário dele, ele ganhou uma fita cassete de um amigo dele chamado Sinuê. Foi meu professor de literatura. O Sinuê é um gênio também, cara.
E nessa fita tava marcado o seguinte, uma estrofe ali da música, de uma música do Zé Ramalho, Chão de Giz. Amo. Eu adoro essa música, cara. E ele escreveu assim não era na capa, né? Porque era fita cassete. Ele escreveu assim, o nome do meu tio é Wagner. Ele falou, olha, sorte dos alunos que conhecem o que é um verdadeiro show num chão de giz. E ele fez uma alusão à música. E a fita inteira era aquela música, repetindo. E eu tinha, sei lá, 9 anos, 7 anos. E aí que eu ouvi Zé Ramalho, eu ouvi aquela música, eu falei, caraca, é isso que eu quero ser. Então, respondendo a pergunta nessa hora, eu falei, caramba, eu quero ser professor. Aí mudou a história do bombeiro, né, que eu queria ser, mudou a história do engenheiro. Aí eu vi, caramba, eu quero ser professor. E a Duratex me deu essa oportunidade. Sim. Porque um dia, logo em 99 também, eu trabalhava na assistência técnica e o nosso gerente, o nome dele é Rocco, chegou na sala e falou, gente, eu preciso de alguém agora para subir na sala de treinamento e dar o treinamento para Santa Catarina. Tinha uma turma lá de Chapecó, que era uma turma que vinha de instaladores de piso, que foram até a fábrica para passar 2 dias e receber aquele treinamento. E, de repente, o instrutor naquele dia teve um problema de saúde e não foi trabalhar. E nós tínhamos 18, 19 anos, todo mundo, eram estagiários, só o Rocco que era mais velho. Ele falou, pessoal, eu preciso de alguém agora para subir lá e dar o treinamento para Santa Catarina. Claro que ninguém quis, né, cara? Imagina, vai se arriscar. Estagiário quer ser efetivado, não quer se arriscar. Aí eu li aquela situação e eu vi como uma oportunidade. Com certeza. Eu vi como oportunidade. Aí eu falei assim, Rocco, eu não sei dar treinamento. Eu tenho 3 meses de empresa e eu só vi esses slides no dia que eu entrei. Tá? Então, assim, não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Só que eu tô vendo que você não tem opção. Se você quiser, eu vou lá e faço o que der para fazer, mas não tenha grandes expectativas. Você, cara, sobe lá e resolva. Aí eu subi. É claro que não foi o melhor treinamento da vida. Na verdade, acho que foi o mais difícil da minha vida. Porque imagina você pegar o mouse sem fio, clicar e não saber que slide que vinha. Gente, foi corajoso, hein? Eu clicava, eu não sabia que slide ia aparecer. Aí clicava, olhava, só que quando eu olhava para o slide, eu sabia o que tinha que falar, porque eu trabalhava na assistência técnica. Então eu não tinha a fluência, prática. mas eu tinha a prática. Exatamente. Não foi o melhor treinamento, longe disso, mas foi aí, então, respondendo a sua pergunta, Júnior, juntando, né, essa dificuldade do mototáxi, essa oportunidade que a Duratex me deu, essa questão de aparecer algo novo, mesmo sabendo que ia ser difícil, mas é a única forma de você crescer, cara. Se você não fizer assim, vai continuar de onde você veio, não que esteja ruim. Então isso para mim sempre foi muito claro. Aí com essa oportunidade, eu comecei a dar treinamentos de forma aleatória. Ia visitar um cliente de repente em Campo Grande, o pessoal do treinamento me dava um treinamento para fazer, para vendedores. E aí que começou. Então juntando tudo isso, eu percebi que se eu me atirasse no fogo, podia me queimar, mas seria o único caminho, né? A única Podia ser forma. Podia dar certo. Seria... Exato, cara, eu podia ser forjado. Exatamente. Então, tive muita sorte de ter esses desafios, né? Tudo bem que minha mãe olhava e falava, não faça isso. Minha mãe sempre foi daquela história, né? Não troque o certo pelo duvidoso. Ela estava errada, mas me ajudou bastante. Mas quando você diz sorte, é que você estava pronto também, certo? A sorte é estar preparado no momento certo para a oportunidade que aparece. E você estava pronto, né? Você veio de vários processos. E realmente, como você disse, você veio de baixo. Então isso realmente vai ajudando muito. E nunca esqueceu de onde veio. Isso ajuda muito. Então, de mototáxi a neurocientista é uma história incrível. Mas esse pulo foi assim? Da Duratex foi direto para neurocientista ou teve alguma coisa ainda não? Não, teve mais coisa no caminho, teve mais coisa, né? Desse forjado, assim, porque as coisas elas vão acontecendo, as coisas que vão acontecendo com a gente vão encaminhando para aquele objetivo final, sabe? Aí você fala do desafio do mototáxi, da Duratex, que foi uma escola, entendeu? Mas na hora a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente só sabe que aquilo ali talvez vá preparar a gente para um, sei lá, o objetivo final que é incrível, né? Que é o que a gente tá vendo aqui agora. Exatamente. Né? E aí quando a gente só quando a gente para pra contar que a gente vê. Putz, tudo aqui Exatamente. é importante pra caramba. As histórias que a gente começa a contar, que a gente começa a enxergar realmente tudo que só passou, você conta. todo o caminho traçado, né? Porque as pessoas veem só o resultado, mas elas não veem a nossa caminhada. Né? E a caminhada é o mais importante de todo o processo, né? E tem aquele ditado, né? Para você entender a ilha, para você enxergar a ilha, você tem que primeiro sair da ilha.
Enquanto a gente está na ilha, a gente não entende, né? A mesma coisa, os fenômenos, por exemplo, pandemia. Foi difícil entender. Hoje, olhando para trás, é mais fácil. Mas todo fenômeno é difícil quando você passa. A gente pega livros de história. Às vezes lê, né? Caramba, como é que eles foram tão inocentes? Não, não foram inocentes. Eles estavam dentro do fenômeno. Foi super difícil entender na época. Depois que passou, Aí é fácil. aí tem a causalidade, né? A ação e reação. Caramba, era só fazer isso. Mas não é tão fácil assim. Exatamente. Mas assim, qual foi o ponto de virada exatamente que você falou? A partir de agora, eu quero ser um neurocientista. O ponto de Teve virada. esse ponto de virada ou as coisas foram acontecendo? Não, teve esse ponto. Teve esse ponto quando eu ouvi falar em um tal de neuromarketing. Começou aí. Eu trabalhava com marketing, né? E vendas na Duratex. E de repente eu ouvi falar sobre a neurociência influenciando tomadas de decisão e apoiando o marketing. Aí eu olhei e falei, caramba, eu tenho que aprender isso urgente antes dos meus concorrentes. Porque se eu não aprender antes, eles vão disruptar o meu mercado. Então eu fui estudar tudo a respeito, no Brasil, fora dele. Então todos os cursos que existiam, os livros que existiam na época, eu fui ler tudo. Fui fazer um MBA aqui no Brasil, fiz um mestrado fora na Flórida, tudo a respeito de neurociência aplicada ao consumo. Porque como eu vim de fábrica, né, a minha cabeça era industrial, a minha cabeça era área comercial, era área promocional, gerar consumo, gerar faturamento, retorno sobre investimento. Essa era a minha vida. Eu não conhecia outra vida, né? Passei 11 anos na Duratex, a minha vida era aquela, eu adorava aquela vida. Então, quando eu ouvi falar no neuromarketing, falei, caramba, o que é isso? Aí eu vi que era a neurociência apoiando o consumo. E foi aí que quando eu comecei a pesquisar sobre a neurociência, aí eu vi que tinha um campo muito grande para ser aprendido. Falei, caramba, olha só. Mais ou menos como no jiu-jitsu, né? Há alguns anos atrás, há 30 anos atrás, quando aconteceu o primeiro UFC, todo mundo achava que as artes marciais, quem dominava eram aqueles artistas marciais chineses e tudo mais. Quando aconteceu o UFC, o que ele fez? Ele colocou duas pessoas dentro de um ambiente onde eles se testariam. E ali nós pudemos conhecer o mundo real. E aí surgiu a fama do jiu-jitsu, que se colocou como uma das artes marciais mais eficientes, eficazes seria a palavra. da luta. Então, quando eu vi a aplicação da neurociência no marketing, foi algo muito semelhante para mim. Eu já tinha visto o UFC fazer aquilo. Eu luto desde os 3 anos de idade como brincadeira, sério ficou aos 7 anos, eu tenho 44. Então, eu sempre adorei arte marcial. Se eu tivesse um filho, eu colocaria na arte marcial, não só por se defender, mas pela postura, pela autonomia, pela segurança que a arte marcial dá, disciplina, cara, filosofia. Então a arte marcial me ajudou muito, muito mesmo. Então a virada foi assim, quando eu descobri o neuromarketing. Então o meu foco era neurociência para apoiar tomadas de decisão no consumo. Então, criar melhores propagandas, melhores experiências de loja, melhores materiais promocionais, sites, enfim. Essa foi a minha Isso vida. funciona mesmo, né? Gerar escassez, gerar fé. Eu já andei lendo sobre neuromarketing, é muito interessante. E o legal, assim, não sei se seria a palavra legal, porque no Brasil hoje, o neurocientista, ele é como se fosse como a gente falou, a primeira vez a gente está conhecendo o neurocientista, como se fosse algo muito fora da realidade, né? Para todos nós. E não é, eu creio que não seja tudo isso, né? Então, é muito interessante ouvir esse tipo de história. Ele é normal, gente. É muito interessante. E é gostoso ouvir esse tipo de história e ver que ele foi mototáxi e se tornou neurocientista. E que qualquer pessoa pode realmente, mudando hábitos, mudando rotina, mudando a forma de pensar, né? Realmente conseguir ter os objetivos desejados, né? Que é uma curiosidade. Manda. Eu me formei neurocientista trabalhando aqui em Campo Grande, né? Trabalhando aqui no Mato Grosso do Sul, porque nessa época na Duratex eu fazia o mestrado. Sim. Né? Online lá fora, ia de vez em quando, tal, defendendo lá fora também. Mas como é que eu fazia para estudar, né? Então não tinha tempo, porque eu viajava o dia todo e eu tinha que implantar os pedidos na plataforma à noite. Então eu comprei um tablet, comprei um velcro, colei o tablet no painel do carro. Como eu tinha viagens, por exemplo, daqui a Cuiabá, eu fazia em 12 horas. Sim. Então eu tinha 12 horas parado no carro. Ao invés de ouvir música, eu ia ouvindo as aulas gravadas. Gente, Então, hoje... repete, viu? Presta atenção. Não é fácil ser o neurocientista. Então as aulas do mestrado, da pós-graduação, eu falo junto.
Eu assisti, ouvi mais de 30 vezes cada aula. Então, ao invés de música, né? Então eu ficava ouvindo. E foi assim que eu aprendi. Então, assim, e na Duratex, eu tive outra oportunidade. Eu estudava neuromarketing. E eu oferecia serviços para os meus clientes para fazer estudos AB de fachada, de material promocional, isso grátis. Para quê? Para aprender. Porque eu queria era pesquisa. Na época já existia o neuromarketing no Brasil, mas um neuromarketing que ele era discursivo. Não que não funcione, claro que funciona, mas é uma outra linha. Sim. Uma linha mais teórica, que é importante. Eu queria a linha prática, eu queria pesquisa, eu queria eletroencefalograma na cabeça, rastreador ocular, analisar a atividade cardíaca para ver inferências sobre tomada de decisão. É isso que eu queria. Eu queria prática. Isso não tinha no Brasil. Então eu fui uma das pessoas que trouxe isso para o Brasil, né? Fui aprender lendo manual de equipamentos, porque não tinha quem fizesse isso. De novo, como não tinha, foi difícil. Só que, por outro lado, tinha um campo enorme para trabalhar. Então foi aí que deu essa quinada. Aprendi. E uma coisa que pouca gente entende, né? O que é um neurocientista? Existe uma formação em neurociência? Existe. Hoje, por exemplo, eu faço um doutorado em neurociências na Federal de Florianópolis, na UFSC. Então existe um curso voltado para a neurociência. Mas o que é um neurocientista? É aquela pessoa que tem a formação curricular em neurociência, mas que também cria ciência. Tá? Então, esse é um ponto importante. Você tem uma formação em neurociência, aplicado a alguma coisa, ou neurociência básica, como é no meu caso do doutorado. Existem outras aplicações, por exemplo, neuroengenharia, mas para ser um neurocientista você tem que produzir ciência. Ou você produz ciência com papers, com artigos científicos. No meu caso, eu produzo tecnologia. Como eu tenho uma startup, eu produzo tecnologia com base na neurociência. Então, esse é o neurocientista propriamente dito, né? Ele tem uma formação acadêmica, porém ele precisa produzir ciência. Vamos aproveitar que o Leandro tocou na história da startup, né? Nosso foco aqui, gente, é a gente conhecer o Leandro no mais íntimo dele, sem falar o que ele tem ou o que ele faz. Mas já que você tocou no assunto, conta pra gente um pouquinho o que você tem feito lá, junto com a Andressa, na startup de vocês. A gente viu que você trouxe uns brinquedos. Trouxe os brinquedos aqui. Aí depois eu vou demonstrar pra gente aí. Fica muito feliz. É um prazer. Bom, essa startup foi outra guinada na minha vida. Eu não tinha intenção de montar uma startup. Não sabia o que era uma startup na época. Aproveita e fala pra gente aí, vai que tem alguém que não sabe o que é uma startup. O que é uma startup, né? É uma empresa de base tecnológica que ainda não encontrou o seu modelo de negócio. Ou seja, ela ainda não está num ambiente estável. Qual que é a diferença de uma startup, por exemplo? Algumas pessoas falam que a Apple é uma startup. Não. A Apple já encontrou o modelo de negócio dela, sabe muito bem o que está fazendo. A startup ainda está buscando, né, essa estabilidade. Então, na época, eu tinha um laboratório de neuromarketing. Tá? Fui um dos que começou isso no Brasil. E fazia serviços para grandes empresas. Só que para aumentar a venda de serviços, o que eu fazia? Eu chamava os meus alunos, que eu já era professor na época sobre neurociência aplicada ao consumo, dava palestras. Então, no Neurolab, nos dias de folga, eu convidava os alunos para a gente conversar. E a minha intenção era criar serviços para aqueles alunos que geralmente eram diretores de grandes empresas, eram tomadores de decisão em empresas. E surgiram vários serviços legais ali para empresas interessantes, vários estudos bem interessantes, me desafiaram bastante. Só que teve um desafio diferente. Teve uma pessoa, o nome dela é Andressa, que hoje é minha sócia. Ela era diretora de RH, só que num desses cafés eu perguntava, né, o que a gente pode... Primeiro eu ligava todos os equipamentos, mostrava tudo que o laboratório podia fazer para que eles também pudessem ter ideia de aplicação nos trabalhos deles. Só que a Andressa deu um desafio diferente. Ela falou o seguinte: Leandro, eu estou vendo que você tem muita tecnologia aí, que essas tecnologias são, na maioria, inacessíveis para a maioria das empresas no Brasil, né? Uma pesquisa não tinha um custo tão acessível. Eu queria fazer algo diferente. Ao invés de fazer algo para o meu trabalho, eu queria ajudar as pessoas. Leandro, como é que a gente pode ajudar as pessoas com essa tecnologia que você tem aí? Aí eu falei, caramba, Andressa, mas você quer ajudar as pessoas? Quer ajudar quem, né? Ela disse assim, eu queria ajudar os autistas. Como é que a gente pode fazer para ajudar os autistas com essa tecnologia?
eu não sabia o que responder para ela, cara. Por quê? Até então, durante toda a minha jornada profissional, desde os 18 anos na Duratex, 19, eu trabalhei consumo, eu trabalhei indústria, eu trabalhei venda, retorno sobre investimento, essa que era a minha vida. E eu não sabia o que responder para ela. Mas na neurociência nós estudamos as emoções também. E muito se fala sobre a emoção medo, né, que gera tensão, a emoção raiva, a felicidade. Mas tem uma emoção que o pessoal acaba esquecendo, que na minha opinião é uma das mais importantes para gerar comportamento, que é a emoção vergonha. Sim. A vergonha, ela mobiliza a gente. Boa parte das decisões em grupo que nós tomamos é em função da vergonha. Você não quer desapontar alguém, você não quer ficar fora do grupo, e muito disso é vergonha. Tá? E quando o grupo quer te reprimir, como é que ele faz? Ele faz você sentir vergonha. Então, a vergonha é uma emoção muito forte, pouco discutida no ambiente de consumo, no ambiente empresarial, no ambiente pessoal também. Quando a Andressa me fez aquela pergunta, ela me fez sentir vergonha, cara. Falei, caramba, nunca pensei nisso. Só que o que ela não sabia, que alguns meses atrás eu tinha assistido um vídeo de um cara chamado Rodrigo Mendes. Rodrigo Mendes é uma pessoa que tem lesão medular, é um cadeirante, e o sonho dele era dirigir um carro de Fórmula 1. Ele sempre foi fã da Fórmula 1. E uma campanha convidou o Rodrigo Mendes para dirigir, para pilotar um carro de Fórmula 1 usando esse equipamento aqui, cara. Esse equipamento é um eletroencefalograma. Basicamente, ele analisa, ele capta sinais elétricos corticais. Enfim, o cérebro ele trabalha, ele se comunica por uma questão eletroquímica. O que esse equipamento faz? Ele analisa, ele identifica, ele capta a atividade elétrica cortical. Córtex é a parte mais externa do cérebro, ou do encéfalo, né? Então, o que fizeram? Pegaram o Rodrigo Mendes, colocaram esse equipamento nele, calibraram esse equipamento para que ele pudesse pilotar um carro de Fórmula 1. Então, ele pensava virar para a direita. Quando você pensa para a direita, existe uma atividade cortical X, elétrica, e o equipamento capta. Ele não sabe o que é virar para a direita, o equipamento, mas ele sabe que, quando calibrou, quando aquelas áreas se ativaram naquela intensidade, significava virar para a direita. Quando ele pensava em virar para a esquerda, virar para a esquerda. Na verdade, o Rodrigo Mendes nem conseguiu calibrar pensando em virar para a esquerda ou direita, porque ele era cadeirante há tanto tempo, segundo a entrevista dele, ele pensou, se não me engano, em sorvete de morango. Então, quando ele pensava em sorvete de morango, era virar para a direita. A máquina não sabe o que é sorvete de morango ou virar para a direita. O que ela sabe é, ativou o cérebro naquela intensidade, naquelas regiões, significa virar para a direita. É o comando. É o comando. É a calibração. E eu vi aquele vídeo me fez sentir de novo vergonha. Antes de conversar com a Andressa. Por que vergonha? Eu fiquei feliz pelo vídeo. Olha que legal que fizeram, né? Realizaram o sonho do Rodrigo. Só que eu fiquei com vergonha porque eu tinha 4 equipamentos desses na minha mesa. E eu nunca tinha pensado para algo desse tipo. O que eu pensava? Eu pensava em gerar consumo, gerar marketing, que era a minha vida. E aquela angústia ficou. Quando a Andressa chegou meses depois no Neurolab e falou que queria ajudar as pessoas, me veio aquele mesmo sentimento. E eu não sabia o que responder para ela. E aí fui para casa pensando, né? Fiquei algumas semanas para responder para ela, até que tive uma ideia. Aí eu chamei a Andressa. Falei, Andressa, vamos conversar que eu tenho algo para te dizer, né? Ela veio e falei para ela sobre aquela angústia. Falei, não sei o que fazer, porém, eu fui pesquisar a questão do autismo no Brasil. Visão de negócio, né? Visão de indústria. O que eu percebi? Que o Brasil até então só tinha descoberto 0,15% dos seus autistas. A conta é o seguinte, o autismo, hoje mudou um pouco a determinação, mas até então 1% da população mundial é autista. Isso determinação da OMS. Tá legal, eu fui procurar quantos autistas nós tínhamos identificado no Brasil. 3 mil. 3 mil no Brasil. Formalmente identificados 3 mil. Então, se você pegar a conta da população brasileira com 3 mil, nós só encontramos 0,15% dos nossos autistas. Então, com essa informação na cabeça, eu pensei o seguinte, olha, se nós criarmos alguma coisa, no meu caso, eu crio tecnologia, criarmos alguma tecnologia para ajudar os autistas identificados, nós só vamos conseguir ajudar 0,15% deles. E se a gente procurasse encontrar os 99,85% que estão por aí,
que não sabem que são autistas, que não estão procurando saber, que não se entendem, que muitas vezes são crianças, né, que sofrem uma série de complicações, de represálias por isso. Aí eu falei para a Andressa, eu acho que para a gente ajudar a causa autista, seria interessante identificar essas pessoas, esses 99 ponto lá. Ela gostou da ideia. Falei, calma, mas tem um pouco mais. Mas como é que a gente pode ajudar, Andressa? Leandro, falei, olha, se nós criarmos uma tecnologia que vá até a sociedade, que vasculhe a sociedade, tentando identificar essas crianças, esses jovens, eu acho que nós vamos ajudar de verdade, Andressa. Porque olha só, se passar de 0,15 para 0,3, dobrou. Dobrou o número de autistas identificados no Brasil. Se passar para 1%, então, 5%. E ela falou, nossa, Leandro, que legal, cara. Que ideia bacana. Me inventou agora? Sonhou com isso? De onde veio? Não. Vergonha. Pegou a vergonha. Não inventei. Já fizeram. Essa ideia é de alguém. Caramba, mas já fizeram, eu não conheço. Quem é que fez, Leandro? Eu falei, eu vou te contar. Mas você vai ter que ser forte para ouvir o que eu vou te dizer. Falei, quem que foi, Leandro? Falei, professor Xavier. Você não sabia, até agora, nós estamos entrevistando o professor Xavier do X-Men, tá? E ao vivo, tá bom? Eu passei anos escondendo essa história, porque como é que eu podia contar num pitch de startup? Olha, pessoal, estou buscando investimento, eu assisti o filme X-Men, estou aqui com a startup Cognisai. Não podia fazer isso. Exatamente. Então isso ficou em segredo durante 3 anos, até a startup começar a caminhar com as próprias pernas. Mas foi assim. O que eu expliquei para a Andressa, né? O professor Xavier, no filme, né, nos quadrinhos, ele inventou uma tecnologia chamada cérebro, que ele vasculhava via telepatia as pessoas na sociedade, só que ele buscava as pessoas especiais, que ele chamava no filme de mutantes. Quem eram os mutantes? Eram pessoas especiais, com poderes especiais, que não entendiam a capacidade dos poderes e gerava problema para a própria pessoa e para as pessoas em torno deles. O professor Xavier encontrava essas pessoas via tecnologia, levava para um lugar chamado Escola Xavier para Superdotados e ali trabalhava o autoconhecimento delas, trabalhava, inclusive orientava a família, né, sobre o que estava acontecendo, e essas pessoas não só passavam a se entender melhor, mas também a criar soluções para a sociedade, para aquela mesma sociedade que viam aqueles mutantes como problema, como ameaça. Então eu contei essa história para a Andressa, claro que pareceu a maior viagem do mundo, né? Nós prometemos um para o outro guardar segredo, mas a ideia foi essa. E é uma... Gente, eu achei de uma emocionante. forma mais Eu achei o simples, máximo. que não seja toda essa conjuntura que a gente trouxe, realmente parece uma coisa surreal. Até hoje para mim parece surreal. Porque um dia eu estava tomando um café com a Andressa no Neurolab, contando essa história do Xavier. 2 anos depois, nós estávamos tomando café em Dubai, por conta dessa mesma ideia. E a ideia não era montar uma empresa. A ideia era montar um projeto social. Para ajudar a pessoa. Para ajudar as pessoas. Então, o combinado com a Andressa era o seguinte, Andressa, nós vamos fazer um projeto social, nós vamos ajudar a causa autista da forma como nós pudermos, só que foco aqui no Neuromarketing, Andressa, boleto para pagar, entendeu? Nas horas vagas, nós vamos criar esse projeto. E colocamos um nome super original nesse projeto, chamava Projeto Autismo. Mas começamos aí nas ONGs levar essa tecnologia. Que tecnologia era essa? Nós descobrimos que o autismo ele está presente em comportamentos, né? Estereotipias, comportamento social e comportamento visual. É claro que quem conhece um autista conhece um autista e não o autismo. É um espectro, é extremamente complexo. Ele vive ali, né? É o que ele vive ali. Mas existe uma metodologia. Como é que se identifica um autista? Existe um protocolo, uma escala médica que o médico ele segue uma série de perguntas, ele tem uma certa quantificação para somar, dividir, enfim. Para quê? Para identificar o autismo. O autismo é extremamente complexo porque não existe marcador biológico, como o câncer, por exemplo. Você faz um exame e detecta o câncer. O autismo não tem. Não tem marcador biológico, assim como a depressão não tem, assim como déficit de atenção não tem. Por isso que é extremamente difícil, dislexia, identificar, diagnosticar essas pessoas com esses transtornos. Então, nós descobrimos que existia essa metodologia no consultório porque a Andressa já era psicóloga clínica de autistas. Ela já trabalhava com autistas. Tá? Então ela já vivia essa angústia de não conseguir identificar em massa.
Outra coisa, como é que o médico ou psicólogo identifica um autista? Além das escalas, ele observa o comportamento. Então ele capta, ele coleta o relato dos pais muitas vezes, porque às vezes o autista não tem essa comunicação social. Então ele coleta relato dos pais e observa o comportamento. Para observar comportamento, por exemplo, visual, nós tínhamos uma tecnologia no laboratório que era o eye tracker, que é esse, eu trouxe um deles aqui, né? O eye tracker é uma câmera, é um rastreador ocular, que basicamente ele emite uma luz infravermelho, aqui, ó. Você acopla isso no computador, né, no notebook, por exemplo, ele emite uma luz infravermelho, identifica o retorno dessa luz, né, capta o brilho, enfim, ele capta o retorno e identifica numa forma de calibração para onde a pessoa está olhando. No neuromarketing já utilizava isso para quê? Para verificar se o consumidor estava olhando para a vitrine, para a gôndola, ou no site, se olhou para o botão Call to Action, já fazia isso em voo de cruzeiro. Só que isso também funcionaria para identificar comportamentos visuais de autistas ou neuroatípicos, como nós chamamos. Por exemplo, alguns autistas, não é com todos, né, possuem dificuldade de olhar nos olhos. Olham mais para coisas do que pessoas. Por exemplo, se tem um ventilador girando aqui, ele fica preso, não são todos, tá? Ele pode ficar preso naquela imagem girando, lógica, matemática, e não prefere olhar para pessoas. Então, o que nós fizemos? Criamos um filme onde, primeiro, criamos um robô, que é um chatbot, que conversa com os pais e com os professores, aplicando aqueles mesmos protocolos, escalas médicas. Só que ao invés da pessoa ir até o consultório digitalmente vai até a pessoa, como fazia o professor Xavier no filme. Quando porque esse robô é escalável, quanto custa o robô atingir 1 milhão de pessoas agora? 0, é digital. Agora eu precisaria de 1 milhão de Andressas para fazer o mesmo atendimento. Então nós tínhamos que escalar a capacidade de trabalho da Andressa. Então foi isso que esse robô fez, chamado Vera. A segunda etapa, a webcam do computador, do celular, se transforma nesse equipamento. Porque esse equipamento no Brasil ele pode custar até R$70 mil. O hardware, não esse, né, o mais completo. E o software, R$30 mil por ano a assinatura. Estamos falando de R$100 mil. R$100 mil. Então no Brasil, custar R$100 mil e não existir é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa, cara. É inacessível. Então o que nós tínhamos que fazer? Escalar o trabalho da Andressa e escalar o serviço de um rastreador ocular. Então nós digitalizamos esse eye tracker para que pudesse funcionar via webcam. Aí quando a pessoa assiste esse vídeo, a câmera capta se está olhando mais para coisas, mais para pessoas, e emite um relatório com uma mancha de calor, né, um mapa de calor, que nós estamos tratando agora então o autismo de uma forma quantitativa e não mais qualitativa como é feito no consultório. De novo, invertendo o fluxo. Ao invés de esperar a pessoa no consultório, que nós já sabemos que não vai, Vamos até a pessoa. só 0,15% foram, nós vamos até essas pessoas. Sem contar que a dificuldade de encontrar essas pessoas, a pessoa levar até o médico é muito difícil hoje no Brasil, né? Sim. E qualquer pessoa tem acesso a um celular. Sim. Qualquer pessoa tem um computador e uma webcam. Exato. Facilita muito. Exato. O hardware hoje é o celular. E tem uma outra coisa importante que nós temos que falar, que é a negação. Exato. Alguns pais, a gente percebe, é um ponto triste, mas é a realidade. Alguns pais até desconfiam que o filho possa estar apresentando um comportamento diferente, mas eles se negam a enxergar. Isso é muito danoso para a criança, porque quanto mais você postergar o atendimento, a intervenção, o diagnóstico, mais complicações aquela criança pode ter. Então o que a gente sugere, né? Se houver dúvida, às vezes o médico não consegue fechar o diagnóstico, porque é muito complexo, a criança é muito novinha, se bem que a janela de oportunidade vai até os 3 anos. O ideal seria identificar o autismo até os 3 anos para conseguir oferecer o maior benefício para ele. Mas se o médico não conseguir fechar o diagnóstico, não tem problema, porque a intervenção é comportamental. No máximo vai superestimular a criança, não vai gerar mal nenhum. E se lá na frente chegarem à conclusão que não é um caso de autismo, tudo bem, é só parar a intervenção. Então, mas foi assim que nós criamos então a startup, né? Ela faz esse trabalho de identificação precoce e não é diagnóstico, tá? O robô só Triagem, avisa. né? É uma triagem. Então o robô faz o seguinte, ele avisa, olha, vale a pena investigar, vale a pena ir no médico, levar o teu filho,
O professor também faz isso, né? Então o professor pode conversar com os pais com mais segurança, né? E hoje Sabe, qualquer pessoa tem acesso a isso? qualquer pessoa tem acesso e o robô aprendeu a a triar Triar. não só autismo, mas também superdotação, que são aquelas crianças com uma habilidade acima da média, né, cara? E agora ele está aprendendo a identificar doença de Parkinson em idosos. Depois a gente vai deixar o contato, né, de vocês, com para quem certeza. tiver interesse e quiser saber mais detalhes, É né? incrível ouvir isso e saber que realmente existe uma estrutura e existe pessoas trabalhando cada vez para melhorar tudo isso, né? Porque realmente é a dor de muitos pais hoje. Inclusive, se a gente está falando de autismo, mas estamos podendo falar dos superdotados que sofrem muito nas escolas por serem diferentes, né? Eles são e professores não preparados para isso também. Então, exatamente, temos toda exatamente. A superdotação é algo pouco falada É. e também bem complexa, porque o superdotado muitas vezes é encarado, classificado como hiperativo, aquela pessoa com déficit de atenção, mas na verdade não é que ela não presta atenção, não é que ela não foca, é que ela já sabe tanto. Às vezes a criança com 6, 7 anos, 5 anos vai para a escola, o professor vai explicar sobre, sei lá, célula, ele já sabe, cara, o que é mitocôndria, o que é membrana plasmática, então ele acha a aula chata. O que ele faz? Ele fica atrapalhando os coleguinhas. Aí o professor entende o quê? Déficit de atenção? Não, ele é superdotado. Então, e de novo, não existe um marcador biológico, né? E uma coisa interessante na superdotação, a criança nasce com uma predisposição, não quer dizer que ela é um gênio. O que é um gênio? É aquela pessoa, muitas vezes superdotada, que criou uma inovação que impactou positivamente a sociedade. Sim. Albert Einstein, se não tivesse criado a lei da relatividade, não seria um gênio, seria só um superdotado. Então, só que quando você não dá abertura, não apoia um superdotado para que ele desenvolva as suas habilidades, ele pode não eclodir. Aquela predisposição pode não acontecer. E ele para pelo caminho. Ou pior, ele pode encontrar abertura no mal. Sim. Se ele é gênio, ele monta, por exemplo, sei lá, uma facção criminosa. Então, nós perdemos duas vezes. O caminho de alguns grandes países, por exemplo, Israel, tem um parceiro que é Edu Lira, né, da Gerando Falcões. Certo dia o Edu me ligou e falou: Leandro, eu preciso da sua solução, o superdotação. Por quê? Porque eu fui para Israel e eu entendi, eu conheci que o segredo de Israel é identificar as pessoas superdotadas logo cedo e dar empoderamento para essas crianças para que elas sejam os futuros gênios do país. Esse é um dos modelos de Israel e isso faz, né, aquele país tão pequeno ser tão tecnológico e tão vencedor. Isso também explica como um norte-americano, uma criança norte-americana, chega na faculdade com 10, 12 anos. Por quê? Porque ele é identificado como superdotado e ele é empoderado até então. O Brasil só identificou 0,03% dos superdotados. 10% da população nasce com predisposições para superdotação. Mas não é um problema só do Brasil, tá? Isso é comum nos outros países também, então eu não estou aqui reclamando do nosso país de maneira alguma, mas é um comportamento padrão. Então, superdotação é algo também que merece toda a nossa atenção nas escolas, nas famílias. A gente parar de moer talentos, né? Exatamente. Exato. Legal. Vou aproveitar um gancho aqui, né? Você falou de Israel, falou de Dubai, né? Deve ter viajado o mundo inteiro, dando palestra. E assim, você falou das características da gente, né? Criativo, resiliente, brasileiro, né? Você falou que você tomou um café aqui com a Andressa, depois você estava tomando um café em Dubai 2 anos depois. Por que Dubai? E assim, o que você morou lá há muito tempo, né? Acho que foi Um ano. um ano. Um ano. O que tem lá que falta aqui, por exemplo? E o que eles olham lá da gente que eles falam assim, putz, realmente são resilientes. Não, os criativos a gente sabe, né? Eles olham pra gente, a gente né, tem esse estilo e fala com todo mundo, enfim. Mas o que você identificou assim? Cara, os Emirados é um país que adora o Brasil. Pouca gente sabe disso. Eles adoram o Brasil. Por 2 motivos. Primeiro, pelo futebol. Tá? Se você você não quer pegar fila nos Emirados, você vai na fila para Camisa do Brasil. da seleção brasileira. É impressionante. As pessoas falam a escalação do Brasil na Copa de 94, sei lá, quando ganhou. Sabem mais que muitos brasileiros. Impressionante. Só que tem uma outra coisa que eles são muito gratos a gente, que é pelo jiu-jitsu. O jiu-jitsu é lei nos Emirados. Então, se a criança... O jiu-jitsu está na escola, está no exército, está na polícia.
Então, se a criança reprovar em jiu-jitsu, mas passar em matemática, ela reprova de ano. Olha. É lei. Se o militar, ele vai ser, sei lá, coronel, mas ele não tem uma faixa marrom de jiu-jitsu, ele não sobe para coronel. Então é super sério. Isso começou quando o filho de um do Sheik teve um problema aqui, nós não sabemos qual é, tá? Mas ele foi aluno do Renzo Gracie, em Nova York. E o jiu-jitsu fez muito bem para ele. Aí o Sheik chegou à seguinte conclusão: se é bom para o meu filho, é bom para o meu povo. E ele tornou lei a prática do jiu-jitsu no Brasil. Então existem hoje milhares de brasileiros dando aula de jiu-jitsu lá, empregados, ganhando um salário aproximado de 25 mil reais. Estava comentando sobre isso hoje. Eu até comentei que na academia que eu treino jiu-jitsu, tem um professor que está lá em Dubai. Olha só. E eu achei muito interessante, mas não sabia dessa informação. Muito interessante essa informação de que é lei. É lei. É lei, é seríssimo. E como é que nós fomos parar em Dubai, né? Nós montamos a startup e o social acontecia, o nosso trabalho social acontecia muito, ele crescia a cada mês. Porém, estava muito difícil vender, isso foi antes da pandemia, tá? Então existia uma certa resistência em soluções tecnológicas. Hoje, depois da pandemia, isso ficou um pouco mais claro. Olha, precisamos da tecnologia para ajudar, porque chegou um problema tão grande que a gente não conseguia resolver, a gente não sabia o que fazer. E o que resolveu, o que ajudou foi a tecnologia. Enfim, nós estávamos com uma série de dificuldades para vender o nosso produto aqui. Isso também que forçou a gente a ensinar outras especialidades para o robô. Por exemplo, a superdotação foi a segunda. E, de repente, nós vencemos todos os programas, os principais programas de startup no Brasil. Então, os principais, cara, vencemos do governo federal, vencemos o Artemisia, que é do impacto social, fomos eleitos como a principal ação ESG para os bancos, em primeiro lugar. Vencemos da ONU, Accelerate 2030, enfim, vencemos uma série. Todos os que nós aplicamos, foram 12 no total, nós vencemos. Porém, nós estávamos com dificuldade de vender o serviço. E aí apareceu a Copa do Mundo das Startups, que acontece em Abu Dhabi. A gente conhece Dubai, né? Mas 86% do petróleo do país está em Abu Dhabi, não está em Dubai. Dubai aparece muito porque teve que criar soluções de turismo, mercado financeiro, aeroportos. Para quê? Para suprir a necessidade de dinheiro que Abu Dhabi não tinha, porque Abu Dhabi sobra petróleo. Sim. Então o dinheiro mesmo do país está em Abu Dhabi. A capital do país é Abu Dhabi. Só que nós conhecemos muito Dubai porque faz essa propaganda toda para turismo. Enfim, nós aplicamos nessa Olimpíada das Startups, que é um campeonato mundial. E claro, né, você nunca imagina que vai vencer um negócio desse. E foram 3 meses de disputa e nós vencemos como uma das 5 startups mais promissoras do mundo. Não teve uma escalação, né? Quem foi o primeiro, quem foi o segundo, só quem eram os 5. Então era a classificação de energia, meio ambiente e saúde. Nós ganhamos na classificação saúde. Quando isso aconteceu, um dos nossos sócios, que é de Santa Catarina, de Floripa, ele desceu do palco com uma angústia tão grande, com uma indignação tão grande. Por quê? Porque ele viu a nossa jornada de não conseguir vender, mas vencia os programas, tinha um bom produto e chega lá em Abu Dhabi e vence a Olimpíada, cara, o campeonato mundial. Aí ele desceu do palco revoltado e fez um vídeo, cara, do próprio celular, e esse vídeo viralizou. Nossa. Esse vídeo ele correu nos grupos de WhatsApp, de Facebook, e esse vídeo que tornou a gente conhecido, porque aí as pessoas começaram a chegar na gente, que startup é essa que venceu lá em Abu Dhabi, lá nos Emirados, e a gente não conhece. Aí isso top 5 do mundo. Cara. Só que isso começou a abrir portas pra gente, e foi aí que a Cogniscience começou a vender serviços. Começamos a ter aceitação, porque a primeira coisa, a maior dificuldade de uma startup no início é estado probatório. Será que funciona teu serviço? Será que teu produto faz isso mesmo? Aí qual que era a proposta que nós recebíamos muito na época? Bom, deixa eu usar o teu serviço por 6 meses grátis, que depois de 6 meses eu vou avaliar se eu gosto ou não, se eu quero comprar ou não. Ninguém consegue bancar isso. Sim. Startup nenhuma consegue. Só que quando esse vídeo viralizou, mudou a história. Então olha o poder, né, de uma narrativa, o poder de um discurso. Quando chegou aqui, rodou nos grupos de WhatsApp, aí a Cogniscience do dia para a noite fez isso em
em faturamento, em oferta de serviço. Começou a ser vista, né? Começou a ser vista, a ser convidada para palestras, convidado para expor o serviço. E aí mudou tudo. Inclusive, quando eu te conheci, foi numa aula em São Paulo, na Singularity Brasil. Até lá você tá dando aula. Me conta um pouquinho dessa história dessa universidade. Me conta aí, você Fala um pouquinho pra gente o que é essa universidade. nesse mundo também, né? Eu sou fãzaço da Singularity. Para mim ainda é surreal estar lá. Porque vocês conhecem o Murilo Gun? Sim. Sim. Murilo Gun, nome. Esse é o amigo. Gun é o meu adoro esse cara. Nossa, o sonho. Ele é isso mesmo, cara. É isso, ele é essa pessoa maravilhosa, essa pessoa mágica que a gente vê nos vídeos. Não é um personagem, ele é daquele jeito mesmo. Então, quando eu vi que o Murilo Gun fez eu não conhecia ele ainda, né? Ele fez o curso da Singularity lá nos Estados Unidos. Falei, caramba, né? Eu queria fazer esse curso também. Aí eu comecei a estudar a Singularity. Então eu fui estudar tudo, né? Assim como eu fiz com o neuromarketing, eu fiz com a Singularity. E eu fui estudar tudo, fui comprar todos os livros, Abundância, Como Criar uma Mente, Super-Humanos, enfim. Eu fui estudar tudo a respeito, lia o site, fiquei focado naquilo. Quando a Andressa me chegou com aquele desejo de ajudar os autistas, eu falei, Andressa, dá para fazer, né? Aquele esquema do professor Xavier, porém, precisamos de um eye tracker digitalizado. Por quê? Só tínhamos um. Como é que nós íamos colocar isso aqui em cada ONG? Né? Que o nosso trabalho foi feito para ONG, depois que ele foi para as escolas. Então nós tínhamos que digitalizar. E a Singularity tem uma metodologia chamada 6Ds. São 6 passos que explicam as inovações disruptivas. Como é que Facebook, Tesla, Airbnb, Uber chegaram onde chegaram tão rápido? Por quê? Eles passaram por essa metodologia chamada 6Ds. Então o primeiro passo de uma disrupção é a digitalização. Quando você digitaliza algo, muda tudo. Muda a questão logística, muda a questão de preço, muda tudo. Tá? Então o que nós tínhamos que fazer? Digitalizar o eye tracker, que custava R$100 mil. Só que o segundo passo é a decepção. Fica uma droga. Não dá certo, cara. Não dá certo. Só que se você não conhece a metodologia, o que você faz? Desiste no segundo passo. Só que o segundo passo é a decepção e o terceiro é a disrupção. Quando você vai aprimorando aquela solução, chega um ponto que ninguém dá nada para você, porque é tão ruim. Então, aconteceu isso com a máquina fotográfica, por exemplo. Quando a máquina digital chegou, você sabe da história, na Sony, a Sony desdenhou da máquina digital. Não, para que isso? Olha só, que resolução horrível. Porém, o que era a fase da decepção. Quando ela foi melhorando, chegou um ponto de disrupção, só que ela estava em avanço tão rápido que não deu tempo da Kodak, né? Da Kodak se defender, acompanhar. Ela acabou se perdendo. Então, acabou se perdendo. Então, o terceiro passo é a disrupção. Depois, existem outros passos. Você vai desmonetizar, desmaterializar o produto. Ou seja, quanto custa para tirar uma foto hoje? Zero. Antes a gente tomava cuidado para tirar, para não errar, porque era um filme 36, 36, 12, gente, vai pegar na cidade aí. Era isso. E quando foi digitalizado, desmonetizou. Desmaterializou primeiro, né? Virou digital e desmonetizou. Ficou grátis. E qual que é o sexto passo, que é o mais legal, na minha opinião? A democratização do acesso. Qualquer pessoa pode usar em qualquer lugar. Exatamente, cara. Então, o que eu contei para a Andressa naquele dia foi como é que funcionava a metodologia 6Ds, que nós tínhamos que digitalizar o eye tracker. Você aprendeu isso na Singularity? Eu aprendi isso estudando a Singularity. Aí nós criamos a Cogniscience. Legal, deu tudo certo, fomos parar em Dubai. Determinado dia, eu vejo um anúncio no Instagram da Singularity University procurando professores no Brasil que conhecessem a teoria, mas que também tinham aplicado no Brasil. E o que é a Singularity? Isso que eu ia falar. O que é a Singularity? É uma universidade que foi criada lá no Vale do Silício entre uma reunião dos diretores do Google e da NASA. Eles estavam conversando entre eles e a dúvida foi o seguinte: cara, a gente tem tanta informação privilegiada aqui sobre disrupção que podia ajudar a humanidade, só que fica aqui entre a gente. Que tal se a gente democratizasse o acesso dessas informações? Legal, como é que nós vamos fazer isso? A melhor ideia foi, vamos criar uma universidade. Só que tem que ser uma universidade diferente. Por exemplo, se fosse no Brasil, né, teria que aprovar a grade no MEC. E é sobre futuro. A Singularity fala sobre futuro.
O futuro muda toda hora. Isso se a gente acertar o futuro ainda. Como é que você vai aprovar no MEC uma grade, depois muda tudo de novo? Então tinha que ser uma universidade diferente. Tinha que ser uma universidade singular. Daí surgiu o nome Universidade Singularity University. Então foi uma universidade criada dentro do Vale do Silício. Inicialmente, quando o Murilo foi fazer o curso, ele fez o curso dentro do campus da NASA. Ficava dentro do campus da NASA. Sim. Só que chegou um ponto que o brasileiro era o segundo maior cliente da Singularity. Então, primeiro era o americano e o segundo era o brasileiro. Todo mundo queria fazer esse curso. E, então ficou muito concorrido para os brasileiros. Imagina, se não, você ia chegar lá para fazer o curso, só tinha brasileiro e americano. Então começou a ter um número, ser mais difícil de passar. De seleção. Mais difícil para o brasileiro. O que a Singularity fez? Criou a Unidade Brasil. Eu vi esse anúncio, né? Inclusive estava indo de ônibus de Florianópolis para São Paulo, que eu fazia uma pós-graduação lá, então eu dormia no ônibus, né? Eu pegava ônibus à noite, dormia no ônibus, chegava às 5h30 da manhã na Barra Funda, tomava banho na rodoviária, aí ia para aula. Caraca. Aí aula das 8 às 18, 18 horas saía, voltava para Barra Funda, pegava o mesmo ônibus e voltava dormido de novo. Então eram 2 noites no ônibus. Eu fazia isso cada 15 dias ou uma vez por mês. Enfim, saindo do ônibus de Floripa, eu vi o anúncio e me inscrevi rapidinho, porque ia acabar o sinal, né? Para minha surpresa, eu fui chamado para entrevista pela Egon Zehnder, que é uma das maiores empresas de seleção, de recrutamento de seleção do mundo. Bom, de novo, foram meses de seleção. E o que eles procuravam? Procuravam professores que pudessem dar aula sobre blockchain, as tecnologias exponenciais, né? Sim. Impressão 3D, realidade virtual, inteligência artificial e Ciência. neurociências. Só que eles precisavam de alguém que conhecia a Singularity no detalhe e que também tivesse aplicado os conceitos Singularity no Brasil e que tivesse gerado impacto positivo na vida das pessoas. Então, olha só o que é o destino, né, cara? Naquele chamado da Andressa, que eu estava no marketing, nós fomos aplicar, colocamos a Singularity na jogada para desmaterializar e democratizar o acesso do eye tracker, e foi isso que me fez passar na Singularity. Que para mim era muito surreal, porque eu estava estudando para ser aluno, para fazer o curso que o Murilo fez. Se torna professor. E aí eu fui chamado, né? Fizemos vários testes, e aí, depois de alguns meses, foi uma fase online, depois uma fase presencial de testes, e acabei sendo convocado, né, como um dos professores. Então, ainda para mim é muito surreal. Eu acabei de voltar do programa executivo, né, na semana passada. Todas as vezes, já é a 8ª edição, eu estou na Singularity há 3 anos. Todas as vezes que eu piso naquele programa, ainda para mim é surreal. Se belisca. Para mim é muito surreal. Então, assim, mas sabe o que fica legal, cara? Você não tem limite de entrega. Não, você não tem limite de esforço. Não importa se você não vai dormir. Não, eu tive um amigo que uma vez foi subir no palco da Singularity. Claro que não vem ao caso citar o nome, mas ele estava bem cansado. Ele ia dar palestra, ele tinha vindo também de outro país, né? Eu falei para ele, aí, tudo bem, cara? Ele falou assim, não, cara, se o fuso me deixar, vai ficar tudo bem. Eu falei para ele assim, meu amigo, aqui é a Singularity University, cara. Você vai lá naquele palco que você vai dar a sua palestra 100%. Depois você volta para casa e dorme, sei lá o que... Mas agora não, cara. Agora é a hora. Então, assim, o nível de entrega é absurdo, não porque existe a exigência. Claro que existe. Quem vai para um programa desse são vice-presidentes, são diretores. Essas pessoas já viram de tudo. Não adianta você entregar uma teoria que você viu no YouTube ou que alguém falou. Cara, ele já viu. Sim. Ele já viu. Ele tem uma série de assessores para ajudar. Então você tem que entregar algo prático e que seja novo de fato. Por exemplo, ChatGPT. Se fala muito. Como é que eu aplico? Ninguém quer saber o que é o ChatGPT. Mas como é que eu gero impacto na minha empresa amanhã? Então essa que é a Singularity. Foi assim que a Singularity cruzou a minha vida. Me sinto super feliz. É uma equipe maravilhosa. Existem vários programas. Inclusive eu conheci a Sabrina em um dos programas, né, voltado para a justiça. E a Singularity tem uma missão. Ela tem um propósito, que é impactar 1 bilhão de pessoas positivamente. E como é que ela vai fazer isso? Só tem um jeito. Assim como disse o Walt Disney, né? Você pode ter o melhor sonho do mundo, só que para realizar, você vai precisar de pessoas.
Então a forma para a gente chegar a impactar 1 bilhão de pessoas é com mais pessoas. Que Pois é, tenham e esse hoje propósito. aqui você com certeza vai impactar Sem dúvida. muito o sul mato-grossense. sem dúvida. Né? Estamos todos impactados aqui no estúdio. E na verdade, pessoal, a gente poderia ficar aqui horas. Mas o nosso tempo praticamente já deu uma esgotada. Não, mas assim, antes de a gente terminar, Tá, eu tenho a última pergunta. eu queria te uma pergunta. O que uma pessoa que foi mototáxi, que trabalhou numa multinacional, que tomou banho em rodoviária, que estudou neurociência ali no carro, faz? Qual o seu hobby? Que tipo de música você gosta? O que você gosta de comer? É que a gente percebe que você é um cara muito focado. assim. Muito. Você gosta muito de desafio, né? Mas assim, um pouquinho de conversa. E muito focado, assim, né? E mano, você falou que ele sabia todas as falas da pós-graduação. Exatamente. Eu assisti o Bop, entendeu? Várias vezes, eu sei todas as falas do Bop. Na pós-graduação, das formações que eu fiz, eu não sei. Então, assim, a gente queria saber isso, né? Exatamente. O dia a dia de um neurocientista. O dia a dia de Teve toda essa história, né, vencedora, porque é uma história incrível de sucesso, de superação, e assim, virei seu fã aqui. E legal. realmente, qual é a sua estrutura? O que você gosta de fazer? Que tipo de música você gosta? Cara, Se é que você faz, eu não... Eu não respondo pelos outros neurocientistas. Sim. Vou falar por mim. Música, eu gosto muito de Raul Seixas, cara, e Legião Urbana. Legal. Ai, Legião. Serra Ramalho eu gosto muito, Belchior eu gosto muito. Então quando eu tô nessas horas vagas, eu gosto de fazer isso aí fazendo outra coisa, né? Mas de verdade, cara, eu gosto tanto do que eu faço, que é difícil dizer o que é trabalho e o que é lazer. Então se você me perguntar qual foi o último filme que eu assisti por lazer, eu não sei te responder. Ah, foi Vingadores, lá o X-Men. o último. Então, assim, eu paro pouco, porque é tão legal o que eu faço. E sabe qual que é a parte mais bacana? É quando você vê uma mãe de um autista, por exemplo, tem uma garota de 12 anos, que a mãe estava 12 anos procurando o diagnóstico, cara, e ela encontrou o diagnóstico utilizando a nossa tecnologia numa escola pública de Florianópolis, que a professora utilizou. Sabe? Aí quando você vê isso acontecendo, cara, É gratificante. é muito gratificante você ver a equipe. Uma vez eu tinha um desafio para criar esse eye tracker digital. Não tinha a menor ideia como fazer. Então eu juntei uma série de pessoas, né, para a gente digitalizar isso. Só que tinha uma peça que não fechava. A gente não conseguia. Era uma peça de visão computacional, inteligência artificial. E eu precisei de uma pessoa que um desenvolvedor nosso me indicou. O nome dele é João. E ele mora em Curitiba. Fui falar com o João. Não conheci o João, né, cara? Aí ainda esse meu amigo desenvolvedor falou: Leandro, ele é extremamente sem tempo. Ele não para nada, ele faz um mestrado. Eu acho que ele não vai topar. Ele é meu amigo, mas tá aqui. O único cara que eu conheço que possa ajudar a gente a fazer essa peça que falta é esse cara. Bom, fui falar com o João, né, pelo WhatsApp. O João não abriu a câmera, né, cara? Tava super sem tempo também. Mas ele falou o seguinte: Leandro, eu não posso pegar serviço nenhum. Tenho um bom trabalho, né, aqui em Curitiba. Faço o meu mestrado, cara. Ganho bem, não tenho tempo, não posso. Obrigado. Falei: não, João, deixa eu te explicar, cara. Por que eu preciso de você? Aí eu expliquei da ferramenta, que a gente precisava democratizar o acesso para ajudar a identificar autistas. Não era nem startup, era um projeto social. Aí o João falou assim: cara, entendi. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Mas eu tenho uma exigência a fazer. O que foi, João? Pode falar. O primeiro autista que vocês identificarem com essa tecnologia que eu vou ajudar a fazer, eu quero conhecer. Caraca, né? Então você percebe que a moeda é outra. Percebe que a gente discute muito na gestão de pessoas, como é que você engaja uma equipe, como é que você coloca as pessoas numa mesma missão, né? Aí são várias ferramentas de gestão para fazer isso. Eu não entendi isso, Júnior. Eu só entendi quando nós chegamos lá em Dubai, tomando aquele café, eu falei para Andressa: vamos olhar para trás para tentar entender essa história. Como é que faz, cara? Para tentar te ajudar as pessoas a fazerem também e fazer de novo, né? Porque a gente não entendeu. De verdade, foi sentindo, fazendo, mas nós não entendemos. Beleza, fizemos a tecnologia, o João ajudou a gente. Quando nós identificamos, foi de novo, nós temos um projeto social numa escola chamada EBIAS, fica em Cachoeira de Bom Jesus, Florianópolis. É uma escola de comunidade, uma escola pública, e essa escola tem acesso irrestrito a todas as ferramentas que a gente desenvolve, sem custo. Tá?
parece que nós estamos ajudando Ebias, mas na verdade é Ebias que nos ajuda, cara. Porque tanta coisa que eles questionam, que não conseguem, como é para a utilização de pessoas muito simples, às vezes os pais, às vezes analfabeto, cara. Então a gente tem que deixar o produto muito fácil para ser usado. Isso pra gente é uma aula de usabilidade. Enfim, pedi para Rosângela, que é uma professora mágica, cara, uma das maiores especialistas que eu conheço em educação especial, se não a maior. A Rosângela, usando essa ferramenta, identificou uma pessoa lá na escola. Aí eu pedi para ela, falei, Rosângela, tem o João aqui, cara. Me expliquei a história do João. Falei, faz um vídeo para ele. Preciso mandar para ele. Aí a Rosângela fez. Oi, João. Sou a Rosângela, tô aqui na escola pública de Florianópolis, estou aqui passando para te dizer o quanto você está ajudando a gente. Cara, e contou, né, uma série de coisas legais, falou da história das crianças e tal. Aí eu mandei esse vídeo pro João. Cara, o João nunca tinha... Sempre foi muito gentil, muito cordial, mas ele nunca tinha expressado sentimento, né, cara? Aí o João disse que estava chorando, que, cara, que estava muito feliz de poder ter ajudado. Você vê que, de novo, né? A moeda muda. Exato. A moeda muda. E o que eu descobri nessa jornada toda? Que existe um negócio que na Cogni a gente chama de ciclo da reciprocidade. Se você for analisar todos os mamíferos, cara, isso acontece. Os mamíferos, eles se organizam em bando. Né? Existe um tal de comportamento de bando. O que o bando faz? Ele te oferece segurança, mas ele te cobra conformidade. Todos os mamíferos, a parte do mamífero para trás não, porque ele não tem uma série de peculiaridades do cérebro, né? Sistema límbico, córtex e tudo mais. Enfim, os mamíferos se organizam em bando. Isso deu força para a gente evoluir, para sobreviver, né, na savana. Então, quando a gente faz o bem, esse bando ele se organiza de uma forma recíproca para o bem. Tem uma história que a gente conta na Cogni, né? Se você me perguntasse, Leandro, como é que aconteceu? Como é que a Cogni aconteceu? Se eu puder fazer uma alusão, foi mais ou menos assim. Quando a Andressa me fez aquele chamado, eu estava com a visão linear. Eu falei, Andressa, não vai dar. Por que não vai dar? Porque, olha, o que você está fazendo é mais ou menos me convidando para empurrar um carro na subida no sol. Eu e você, Andressa. Aí lembra do Leônidas lá, fala, e você vai cansar, vai sobrar a sua parte da bunda. Não, Andressa, a gente não vai chegar. Mas, de novo, a vergonha. De novo, a vergonha. Falei, vamos tentar até onde der. Tentamos, montamos o projeto social e começamos a empurrar o carro. Então, do passo 1 para o passo 2, na minha cabeça não ia chegar, porque eu estava com uma visão de progressão linear. O que eu não estava lembrando, apesar de ter estudado a Singularity, que fala da progressão exponencial, né, que é uma curva que acelera de repente. Enquanto nós estávamos empurrando aquele carro no sol, sem motor, parece que chegavam pessoas do lado e falavam assim, cara, o que vocês estão fazendo aí? Empurrando esse carro? Ô maluco, ladeira acima, não vai chegar a lugar nenhum. Eu falei, eu sei, já falei pra ela, cara, mas temos que empurrar. Mas que carro é esse, cara? É como se a gente falasse assim, esse é o carro do autismo. Cara, nessa hora, as pessoas falavam assim, putz, é inadmissível que esse carro não esteja lá em cima. Esse carro tem que estar lá em cima, cara. Eu vou te ajudar a empurrar. Eu vou te ajudar a empurrar porque eu tenho um filho autista. Ou eu tenho um sobrinho autista. Ou eu não conheço nenhum autista, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa porque tô com vergonha, de novo, de ver vocês dois nessa guerra perdida e não fazer nada. Eu vou te ajudar. Cara, e esse carro tá 200 por hora hoje. Formando um exército. Sem motor. E o que eu devolvi para a Singularity? Como informação nova. Lá a gente aprende que as tecnologias são exponenciais, depois de serem digitalizadas. O que eu aprendi e que eu levo para os alunos hoje é que assim como as tecnologias podem ser exponenciais, o propósito também pode. Porque aquela coisa de uma pessoa chamava duas para ajudar a empurrar aquele carro e duas chamavam 4 e 4, 16. Cara, hoje é um sem número de pessoas que querem. Eu estive agora, recentemente, no mês passado, no evento Bossa Summit, que é um evento para investidores e tal. As pessoas chegavam no stand, cara, e falavam o seguinte, tô torcendo por vocês. Cara, eu não via isso com startup nenhuma. Eu tô torcendo por vocês, cara. Independente. E aí, o que nós fizemos? Uma última coisa, eu sei que nosso tempo tá estourando. O autismo, nós tivemos dificuldade para vender o serviço porque o autismo
no português, claro, posso falar? Sim. Sem amarras. Sem Sim. problema algum. O autista, ele custa caro para o convênio, ele custa caro para o governo. Tá? Um autista hoje, em média, ele gera um custo de 8 a 25 mil reais por mês para um convênio médico, para um governo. Então, nem todos os convênios têm uma estrutura financeira para suportar, mas precisam ter, porque as pessoas precisam de atendimento. Tá? Então, existe um impasse ali que dificulta isso. Então, vira e mexe a gente vê na televisão, né, as disputas entre convênio, entre pais de autistas. Enfim, o que nós fizemos? Eu descobri que com eletroestimulação cerebral, a gente poderia ajudar os autistas. Então, o que eu fiz? Lembra aquele exoesqueleto Sim. que foi utilizado na Copa? claro. Foi feito lá em Natal, na verdade em Macaíba. Né? Sim. O que eu fiz? Eu me matriculei, me prestei ao mestrado lá no instituto, onde foi desenvolvido o exoesqueleto, com o propósito de desenvolver uma tecnologia que, qual que é o problema do autismo? É custo, Sim. para reduzir o custo da terapia. Tá? E como é que nós fazemos isso? Fizemos um estudo com 20 pessoas, agora estamos fazendo com 150 pessoas. Aplicamos o ano passado em Dubai, no maior campeonato de trabalhos acadêmicos, de projetos acadêmicos, e vencemos como um dos 10 melhores projetos acadêmicos do mundo. O que é esse projeto? Esse projeto é chamado Stimuli. Nós utilizamos um eletrocefalograma para identificar o nível da hiperatividade aqui nessa região do cérebro, tá? Que é chamado córtex pré-frontal dorso-lateral esquerdo. É aqui basicamente onde o autismo está. E o traço do eletrocefalograma, o gráfico que ele entrega, é diferente. É mais denso do autismo. Então nós usamos esse eletrocefalograma, não esse aqui, né? Esse equipamento em si, é um outro equipamento, mas que faz algo muito semelhante, para identificar o traço do autismo aqui. Feito isso, nós entramos com eletroestimulação cerebral. Eletricidade. Tá? É uma terapia 3 vezes por semana durante 3 semanas. O que isso faz? Isso reduz a hiperatividade nessa área. Então, entre aspas, tirando a academia de lado, é como se sobrasse carga positiva aqui e nós entramos com carga negativa, que é o anodal, e modula o cérebro do autista. E reduz essa hiperatividade. Quando isso reduz, também reduz estereotipias, reduz uma série de dificuldades. Então esse é o projeto Stimuli que nós criamos, porque já que o problema do autismo era o custo, vamos desenvolver uma tecnologia para reduzir esse custo. E nós já temos dados que conseguimos reduzir em até 90% o custo da terapia do autismo. Então aí nós vencemos. A gente fala que o Brasil não investe em tecnologia, não investe em inovação. Cara, desculpa, eu penso diferente. Tá? Nós vencemos, a Cogniscience foi muito ajudada, nasceu aqui. A Stimuli nasceu, nós vencemos não só em Dubai, mas vencemos os 2 programas do governo federal, Startup Nordeste e o Inovativa. Startup Nordeste e o... Startup Nordeste e o Centelha, desculpa. Ganhamos um dinheiro para isso, o necessário para criar esse eletroestimulador. 6 meses, daqui 6 meses, no máximo um ano, nós temos essa metodologia, essa tecnologia à disposição no Brasil. Então, cara, para quem reclama que o Brasil, desculpa, tá? Respeito opiniões diferentes, mas no nosso caso, que criamos tecnologia para gerar impacto, a gente foi muito ajudado e é até hoje. Então, a Stimuli é uma prima da Cogniscience que pega o bastão, né? Identificação precoce e oferece uma tecnologia de terapia. De novo, é o mesmo ciclo da reciprocidade. Então, de novo, é um sem número de pessoas querendo ajudar. É um sem número de pessoas torcendo. Então, de verdade, eu sei, o meu irmão, né? Meu irmão foi o diretor de tecnologia. Hoje ele é gerente, hoje ele é engenheiro na Duratex. Na Deca. Foi na Duratex, depois passou para a Deca, que é mesmo grupo. Meu irmão falava uma coisa pra gente quando ele estava construindo esse eye tracker, né? Ele falou: Leandro, uma vez ele e minha mãe conversando no café da manhã, porque era assim, né? Eu cobrava de manhã, porque, respondendo a sua pergunta, meu lazer é esse, cara. Legal. Eu não assisto Netflix, eu não assisto, cara. Não é que eu não gosto, eu adoraria. Mas eu tenho tanta coisa legal. Te chama. Eu tenho tanta coisa legal para ler, para assistir, que não dá tempo para fazer essas coisas. Um dia vai dar. Sim. Mas que eu também acho muito legal fazer. Sim. Então, cara, o que eu faço no lazer? Eu trabalho. Só que eu não sei dizer o que é trabalho e o que é diversão. Tanto que eu gosto. Meu irmão disse o seguinte: mãe, sabe qual é o problema do Lê?
Ele tá com um pedaço de pau, arame, durepox e quer construir um foguete pra lua. Cara, não vai dar. Só que na minha cabeça, tinha que dar. Tinha que dar. Tá. Na Cogniscience, nós começamos com um investimento nosso próprio, né, chamado de bootstrap. Coloquei todo o meu acerto, quando eu saí da Duratex, eu saí com uma grana, né? Trabalhei 11 anos. Foi todo o meu dinheiro na Cogniscience, era projeto social. Acabou o dinheiro. Vendi o carro. E nós fomos morar em Florianópolis, eu e a Andressa. Por quê? Porque na minha cabeça, era a melhor cidade para criar uma startup. Sou de São Paulo, era mais fácil criar em São Paulo. Só que na minha visão, pelo colaborativismo, pelo associativismo de Floripa, as pessoas se ajudam ali. E foi ali que nós fomos criados, na Associação Catarinense de Tecnologia. Foi ali que eu aprendi o que é startup, o que é fazer pitch. Foi ali que eu aprendi tudo. Enfim, só que custava. Eu tinha um custo ali de 8 a 10 mil reais por mês para ficar no programa da ACAT, para morar em Florianópolis, para bancar o desenvolvimento de tecnologia. Isso foi pago por 2 professores, eu e a Andressa. Enfim, foi o acerto da Duratex, foi o carro. A única coisa que eu tinha era o apartamento em Cuiabá. Aí eu vendi o apartamento em Cuiabá, coloquei na Cogniscience e eu queria parar, cara. Por quê? Porque eu não tinha mais o que vender. Só que, de novo, por que eu não parei? A vergonha de chegar para as ONGs e falar, galera, desculpa, parei. E as coisas acontecendo, sabe? As mães felizes, não tinha como parar. Adquiri uma dívida no banco de 145 mil reais. Impagável para mim na época. Enfim, não tinha mais o que fazer, cara. Não tinha mais o que entregar, não tinha... Tinha que parar. Cheguei pra Andressa e falei, Andressa, não tem mais o que vender, não tem de onde tirar dinheiro, nome sujo, cara. Foi aí que nós vencemos em Dubai, em Abu Dhabi. Que aconteceu aquilo do Valmoli, né? Fazer aquele vídeo viralizar aqui. Então assim, cara, não tinha... A água tava aqui, ó. Tava aqui. Não tinha mais o que fazer. E aí nós fizemos um caminho contrário, que as pessoas falam o seguinte para as startups. Faça o serviço de casa no Brasil. Depois que der certo, fez sucesso, internacionaliza. Nós fizemos o contrário. Deu certo primeiro lá. Quando deu, o Brasil olhou, caraca, vou fazer com vocês. Então, o que eu aprendi, né, nessa jornada toda? Mesmo meu irmão falando que não dava, para mim tinha que dar, não tinha jeito. No caminho, se você tiver um propósito, se as pessoas tiverem uma causa em comum com você, se essa causa for legítima e for do bem, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso no consumo. As pessoas não me ajudam. Não que consumo é ruim, não é isso. Mas eu não conseguiria essa força invisível, cara, que gerou esse ciclo da reciprocidade no consumo. Então, o que eu aprendi? Quando nós vamos fazer o bem, que está todo mundo engajado, empurrando para o mesmo lado, cara, não tem coisa impossível. Estamos criando um eletroestimulador para reduzir o sinal do autismo que o mundo não fez. E não é porque nós somos bons. É porque quando você coloca na mesa uma causa dessa, as pessoas aparecem, cara. E o universo conspira. O universo conspira, as pessoas aparecem, vem força de onde você não enxergava. Você não pensa em assistir Netflix, adoro Netflix, tá? Mas não dá tempo para fazer essas coisas. Acabei de chegar, né, cara, em Campo Grande, estou aqui, não fui pro local ainda, mas estou contentíssimo pelo convite, então obrigado de verdade pelo convite, cara. Inclusive, Lê, o nosso tempo está super estourado. A gente agradece muito você, mas eu queria, antes de tudo isso, a gente terminar o nosso podcast, que você pudesse deixar uma mensagem para os sul-mato-grossenses, para os vários Leandros que estão nos assistindo agora, aqui no Mato Grosso do Sul, tá? O que você poderia dizer para esses Leandros que estão lá, talvez como mototáxis, talvez como representantes, talvez como vendedores, Uber, seja lá o que for. O que você diria para que essas pessoas pudessem acreditar que é possível? Todo mundo vai ver, vai passar em todos os celulares. Não importa, eu vou pegar o celular, vai aparecer a mensagem. A pergunta pra gente deixar, tá, amigo? Tá. Eu diria o seguinte, cara. Não temos a certeza que nós vamos conseguir. Isso é real, tá? Só que, se você tiver empenho, se a sua causa for uma causa justa, se a sua causa for uma causa que gere um bem maior para uma série de pessoas, você pode não ter a força e a condição de fazer até o final. Só que se você tiver a coragem e o empenho para começar a colocar o carro para andar, que você não vença a corrida, mas que você coloque ele para andar, você vai perceber que tem uma série de pessoas por aí
procurando pessoas para apoiar, que às vezes já chegaram a um nível legal de vida ou não, que estão buscando o próprio propósito e não encontraram ainda, eles podem ver em você aquele propósito. Foi o que a Andressa fez comigo e foi o que as pessoas viram a gente. Então, eu não tinha a menor ideia como construir uma startup, como vencer em Dubai, como vencer no Brasil, não tinha a menor ideia, cara. A única coisa que nós tínhamos era empenho, um compromisso que a gente não podia parar, e esse compromisso vinha de um acordo social, que era de ver aquelas mães nas ONGs, nos projetos sociais. O que eu aprendi? Você não consegue ver até o final. Você precisa subir um degrau da escada e você vai ver um pouco mais. Sobe mais um degrau e vai ver um pouco mais. E assim você vai subindo. Só que se essa subida é uma subida justa, uma subida que gera esse ciclo da reciprocidade, cara, isso vai dar certo. Só que não é que você vai fazer para dar certo. Não. Você vai fazer até dar certo. Então, é esse empenho que é preciso. Tem um livro muito legal chamado... Ele fala sobre o resiliente, que é o antifrágil. Nassim Taleb. O que ele fala? A diferença do antifrágil para o resistente é que o resistente, Uma hora vai bombear. ele resiste. O antifrágil, ele resiste e melhora a cada desafio. E é isso que nós precisamos. Empenho, melhorar a cada desafio. No meu caso, era muito claro. Eu sabia que eu só ia conseguir sair de onde eu estava estudando. Não estou dizendo que isso serve para todos, mas para mim era muito claro. Por isso que eu viajava, decorando as aulas, não é porque eu gostava só. Porque eu sabia, eu acreditava que o único jeito de sair de onde eu estava era estudando. E aí foi isso. E é tempo, né? Tempo não se abrevia. Tempo é tempo. Você tem que estar lá durante... Fazer o que tem que ser feito. Isso. Eu acredito muito assim também que para quem não encontrou o seu propósito ainda, não se preocupa com isso. O propósito é que nem ar, ele tá aqui. Vai, toma a sua decisão, começa a sua jornada, que a hora que você começar a subir de nível, você encontra. Você vai encontrar com o seu propósito. E às vezes seu propósito é ajudar uma outra pessoa que já Sempre tem um conectado propósito. com os outros. Exatamente. A outra pessoa que já tem um propósito definido, às vezes o seu propósito vai ser ajudar. Eu sempre costumo dizer que quando você faz algo de diferente na vida de uma pessoa, a sua vida melhora muito. Isso mesmo. Mesmo que você não queira. É inconsciente isso. Né? Tá ajudando. Exatamente. Gente, Leandro, ficamos Você viu? muito Foi foi um muito papo bom. incrível, muito melhor do que a gente esperava, Sim. realmente. Fico muito, muito feliz e satisfeito por você estar aqui, por receber nosso convite, nem ter ido pro hotel e realmente entregar essa Verdade. qualidade de informações para as pessoas. A gente ficou muito, muito feliz. obrigada. Mas desde o primeiro momento que a gente convidou você não hesitou em aceitarem vir. Então, pra gente é um privilégio. Eu espero que as pessoas assistam, curtam, né? E consigam plantar uma sementinha no coração delas e se inspirar na sua história e fazer diferente na vida delas também. Obrigada, amigo. Imagina, eu Valeu, viu? Finaliza. E que você que está assistindo esse vídeo possa ter entendido e realmente ter impactado a sua vida. E eu tenho certeza que impactou a sua e de muitas pessoas. Valeu, gente. Até o Obrigado próximo. pelo convite, obrigado. Gostei demais, adorei. Parabéns pela proposta do podcast. Sabrina me contou, achei super interessante essa forma, essa visão de vocês. Torço demais para o sucesso de vocês. O que eu puder fazer para ajudar vai ser sempre um prazer. Prazer. Obrigada, amigo. Tem que ter homem peteco. Muito obrigado a todos. Espero Valeu. que tenham gostado. Valeu. Então, tchau.